Essa aqui é uma das minhas favoritas. Controle de temperatura. Você tem que ajudar eles colocando é, pedras de gelo nessas bolhas de ar quente. Yay! Consegui! Opa! E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Gabura. É, faz um tempo que eu não venho aqui no YouTube gravar vídeos. É, acho que foi um ano muito corrido, mas eu quero aproveitar esse recesso aqui do final do ano e voltar a postar mais vídeos, né? Eu quero muito que esse ano de 2026, que vai começar agora, seja um ano mais gamer, tá? E eu trouxe para vocês aqui um jogo que é o Mar de Caras Estranhos, tá? Quero falar um pouquinho desse jogo, desse projeto que eu fiz no mês de outubro, novembro. É um projeto da Game Jam, é uma Game Jam, né? Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos. E eu desenvolvi aqui, junto com a equipe Bricolar Games, né? A gente formou essa equipe para participar desse projeto da Game Jam, tá? E no caso da Game Jam, é uma Game Jam que aborda a cultura oceânica, certo? Então, como tema, a gente devia trabalhar nos joguinhos, nos jogos produzidos nele, né? É, enfim, com o tema que seria o mar, o oceano, enfim, a vida marinha, né? E a minha equipe, né? A minha equipe formada pela a Dalit, né? Era a Dalit, eu e a Julie Valentine. A gente decidiu fazer um mar de caras estranhos, tá? Nosso projeto, ele tem uma abordagem de a gente retratar animais, a fauna e a flora que não é muito conhecido, que não é muito conhecido, certo? Principalmente do lado das pesquisas, do lado do conteúdo midiático, né? Então, durante o evento da Game Jam, a gente a gente conversou com pesquisadores, com oceanógrafos, né? A gente inclusive assistiu palestras e nessa palestra um dos comentários, uma das indagações que a gente escutou era sobre a dificuldade que os pesquisadores têm para trabalhar com algumas espécies de animais, né? Porque é um pouco mais difícil conseguir investimento quando o animal não é a fofofauna, né? E a fofofauna seria esses animais que são muito bonitinhos e são conhecidos, né? O caranguejo, o camarão, né? Enfim, vários tipos de peixe, vamos dizer, o cavalo marinho, né? Só que muitos animais, né? Animais microscópicos, animais quase do tamanho de átomos, criaturas, algas, enfim, são muito importantes e não tem visibilidade, e não tem muita visibilidade. Isso acaba dificultando um pouco o lado da pesquisa, né? Isso a gente escutou de alguns pesquisadores. Então a gente fez um projeto para meio que falar um pouco desses animais desconhecidos, né? E a ideia e o nome é esse, Mar de Caras Estranhos, porque eles são criaturas estranhas.
a gente fez uma brincadeira aqui nesse projeto de fazer uma vibe meio Bob Esponja, né? Então tem uma, uma espécie de fenda do biquíni que você tem que explorar e que você vai fazer algumas missões, tá certo? Eu vou já entrar aqui no jogo, mas antes de entrar no jogo só mostrar aqui para vocês, tá? A nossa página aqui do itch.io. E lá na página do itch.io, pessoal, tem dois links, tá? Tem a versão antiga que eu disponibilizei aqui e tem a versão nova, a versão atualizada, tá? Que eu vou mostrar para vocês. A versão antiga, tá? As duas estão publicadas no Roblox, tá? A gente optou por fazer no Roblox porque, principalmente eu como a Dalit, a gente se envolve muito fazendo projeto em Roblox, né? Eu como professor, eu utilizo o Roblox dentro da criação de games com os alunos. E a gente pensou em fazer no Roblox por conta da, 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 da nossa ideia, que a nossa ideia é ajudar a divulgação científica, né? É meio que dar carisma para esses animais, deixar eles mais conhecidos. E a gente acredita que o Roblox, pela praticidade, é uma plataforma onde as crianças, os jovens já estão, né? Então a gente fez no Roblox por conta disso. Eu deixei as duas versões aqui, gente, por uma questão de transparência, tá? Então a versão mais antiga, a versão mais antiga aqui é a versão que a gente fez na Game Jam. A Game Jam é uma maratona. Então eh, é uma maratona feita eh, em 48 horas, tá certo? E aí em 48 horas a gente vai tomando decisões e tal. Eu, dentro da minha dificuldade, eu não consegui tá totalmente presente na Game Jam às 48 horas seguidas. Eu me esforcei muito, mas muita coisa que eu queria levar para esse projeto eu não consegui fazer na Game Jam, tá? Então na Game Jam a gente basicamente foi feito o cenário e eu comecei a fazer algumas missões, né? Então ficou muito inacabado, tá? E ficou muito difícil de mostrar o projeto. Na verdade, eu sinto que a versão que foi feita nas 48 horas, elas não aborda tão bem o tema que era o que a gente queria trabalhar, com uma versão atualizada, né? Então, depois que a Game Jam passou, com calma, eu refiz o projeto, né? E aí eu fiz um novo mapa, e aí eu mudei só o nome, né? O antigo era um mar, e esse é o Mar de Caras Estranhos. E foi feito bastante coisa, na verdade. Eu criei 10 missões, eu criei é, menus, eu criei UI, eu modifiquei todos os elementos do cenário, eu tentei colocar mais arte low poly, né? Que é a modelagem 3D que eu trabalho. Um diferencial também que esse projeto tem da versão da Game Jam são os modelos dos personagens e as animações dos personagens, né? O sisteminha de falas, o sistema de missões, nada disso tinha na primeira versão. Na primeira versão tem uma missão ali, mas não está muito bem feita, assim, é meio difícil até de você encontrar a missão. E aqui está um pouco mais claro as informações. O jogo ainda não está perfeito, tá? Eu ainda estou atualizando, ainda estou produzindo. Eu de vez ou outra eu atualizo uma coisinha no final de semana. E, enfim, eu vou mostrar o jogo que já tá bom de conversa, né? Vamos lá. Eu tô aqui no meu Linux. No meu Linux eu uso aqui o Sober para rodar aqui o Roblox, tá? Uma coisa interessante, tá? Eu eu fiz todo o projeto, né, do Mar de Caras Estranhos aqui nesse computador, né, no Pop OS, né, Linux, beleza?
Utilizei um aplicativo chamado Vinagre, certo? Só mostrar aqui ele para vocês. Esse aqui, ó, Vinagre, ok? E funcionou muito bem, beleza? É, tive que fazer pouquíssimas configurações. Então eu tô aqui no Roblox e vamos começar aqui o jogo. Vamos lá. É, o jogo, tá, pessoal? A musiquinha já começou, eu vou deixar a musiquinha baixa por enquanto, tá? Eu acho que eu vou abaixar mais, inclusive. Cadê? Aqui, vou abaixar mais. O jogo, gente, ele foi pensado para ser é, demonstrado principalmente no óculos de realidade virtual, né? Eu tenho um óculos que é o MetaQuest, tá? É, e a intenção, e eu já trabalho bem com o MetaQuest e o Roblox, ele é muito fácil mostrar as coisas nele. E a nossa intenção desde o começo era fazer um jogo em realidade virtual. Então aqui eu adicionei aqui, né, o menuzinho, mas quando a gente termina aqui o menu, ele explica aqui o que tem que fazer no jogo, né? No caso que é fazer as missõezinhas aqui, né? Vou explicar já já melhor. Mas o jogo, gente, assim que eu entro, ó, ele vai com a câmera em primeira pessoa, né? E esse aqui é o Mar de Caras Estranhos, tá? E a câmera em primeira pessoa, gente, eu forço, muita gente reclama, ah, Gabura, não dá pra colocar a câmera de outro jeito, não dá pra mudar a câmera. Então, eu projetei essa experiência para ser em primeira pessoa pensando em direcionar o jogo para a realidade virtual. Porque a minha intenção era que as pessoas entrassem no mar, entrassem nessa realidade que a gente criou, tá certo? Então você começa aqui na praia e a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no mar. Você pode até conversar aqui com os pesquisadores, tá? Eles são os únicos personagens aqui que se mantiveram da versão inicial do jogo, tá? A versão inicial do jogo, o Benja, meu filho, ele fez ele fez os personagens, tá? Ele fez os bonequinhos, os NPCs do Roblox. Ó, então eu vou aqui, ó, entrei no mar, e quando você entra pro mar, você é teletransportado para debaixo d'água, tá? Então você entra aqui nesse mundo, como eu falei, né? Inspirado aqui no Bob Esponja. Você pode segurar o Shift aqui para correr, tá? E aí aqui é isso, aqui você tem esse mar, você tem os animaizinhos ali, ó. E você pode conversar com eles e fazer algumas missões. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é a Cassiopeia, certo? Vou falar com ela aqui. Sou Cassiopeia Andrômeda, vivo de cabeça para baixo, carrego águas que produzem oxigênio e alimento, ajuda a equilibrar o mar e ainda filtro a água. Ok, né? Então, se eu me distanciar aqui, o diálogo sai. Então aqui, ó, eu coloquei um texto, né? Uma lousazinha falando um pouco mais sobre a Cassiopeia, tá? Esse animal que é a Cassiopeia, que é um tipo de água-viva, né? E eu pensei, esse mapa ele pode ser usado inclusive para professores de biologia, né? Ali, professores de ciência, está trabalhando com o pessoal lá no ensino fundamental 1, então o professor vai para a sala de informática e leva todo mundo lá pro Roblox e aí vai passeando, vai conversando com os animais, né? E tem as missões, tá, pessoal? Tem a missão aqui da Cassiopeia, tá? Quando eu chego perto aqui, eu posso interagir aqui com a missão. E a missão aqui é de coletar algas, né? Então eu tenho que coletar aquelas algazinhas verdes que aparecem ali, ó. Ok? Não é obrigatório fazer a missão aqui, né? Posso me distanciar. E é isso, tem vários animais com várias missões. Na verdade são 10 animais estranhos. Não são animais, tá, gente? Tem muita... tem algas, né? Tem plânctons, enfim, tem... plâncton é um animal, né? No caso tem
seres microscópicos, né? Que é o bivalve, aqui uma concha, ó, aquela conchinha que a gente encontra na praia. E muita gente conhece o bivalve, assim, muita gente conhece a concha, né? As conchas tem, o pessoal coleta, mas não conhece o animal mesmo da concha, né? Que é a carninha que segura ali as duas conchas, né? E o bivalve é um animal muito legal, que ele é uma espécie de filtro do oceano, né? Então ele vai filtrando as impurezas, né? E aí nessa missão aqui, ó, você consegue é uma é uma analogia, claro, né? Mas você consegue brincar aqui de filtrar, limpar o oceano colocando conchas, ó. Vou fazer a missão aqui, ó, né? A limpeza do mar, né? Então, como eu comentei, né? E aí eu vou apertar o E aqui. Pronto. Então começou a missão e eu tenho um tempo ali, ó, para poder limpar as coisas. Ó. Eu chego perto, aperto o E e eu vou colocando engrenagens nas impurezas, né? Vou aumentar um pouquinho aqui a música. Poder jogar. Falta só um. Yeah! Consegui! Então, é isso, né? Isso aqui é um exemplo de missão, tá? Feito no jogo, né? Vocês estão, acho que podem estar escutando a trilha sonora mais agora, né? Melhor. Então é isso. Isso aqui foi um exemplo de missão. E aí assim, é isso, você consegue explorar, ó, tem um peixe badejo, tem a moré verde ali atrás, tem um coral do fogo. Tem aqui um dos meus favoritos que é o copepoda, né? O copepoda, ele é um zooplâncton, tá? E esse animal aqui é muito legal, muito legal. E ele é muito frágil a mudanças bruscas de temperatura, né? Porque ele tem uma animaçãozinha, né? Ó, quando eu distancio, ele muda a animação, ó, ele tem um idle ali, e quando você chega perto, ele tem a animaçãozinha de pular, né? Essas animações aí foram feitas pelo Benja, meu filho desenvolvedor, tá bom? Falar aqui, ó, copepoda, são um bicho pequeno. Ok, ele é alimento, né? Gente, eu quero muito depois fazer um jogo só do copepoda, muito mesmo. Gostei muito de pesquisar sobre ele. E aí eu vou jogar aqui mais uma missãozinha aqui, a missão do copepoda. Aí vocês vão ver que cada missão que a gente faz, ele alterna a música e tal. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Controle de temperatura. Você tem que ajudar eles colocando pedras de gelo nessas bolhas de ar quente.
Yay! Consegui. Ó, também consegui aqui na missão do Copepoda. Beleza? É isso, gente. Esse é o Mar de Caras Estranhos. Tem coisas bem legais aqui. Você consegue entrar dentro da barriga da Moreia Verde. Tem um animal muito interessante ali, ó, a diatomácea, né? Um tipo de alga. Corais, enfim. Beleza? Eu espero que vocês joguem, por favor. Compartilhem o jogo. Ele foi feito com muito carinho. Não tá perfeito, tá cheio de bugs. Eu ainda vou consertar direito esses bugs, tá? A maioria dos bugs são culpa minha mesmo, são decisões que eu tomei de comodidade e não segurança, vamos dizer assim. Então acontece alguns bugs aqui, beleza? Você pode deixar aí nos comentários se você encontrar os bugs. Eu vou tentar corrigir até o próximo ano, né, 2026, que já tá aí chegando, beleza? É isso, Gabura aqui, joguem o jogo, por favor, valorizem aí o desenvolvedor independente. E é isso, gente, um abraço e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.